Vamos lá? Começando mais uma conversa na quarentena, na nossa live aqui no Instagram. Obrigado pessoal que está chegando aí. Continuamos hoje conversando sobre espiritualidade cristã. Se você por acaso não pegou a conversa de ontem, que dá abertura a esse tema, ela já está no canal da Casa da Rocha Guarulhos lá no YouTube. A gente tira daqui da live e coloca lá para manter o arquivo, e você que quiser acessar pode dar um pulinho lá. Nós continuamos falando sobre espiritualidade cristã. Aliás, esse tema é um tema longo, a gente vai falar muita coisa sobre isso. Se você quiser entender por que o tema, por que espiritualidade, por que cristã, é bom você assistir o episódio de ontem, a nossa conversa ontem. Começamos ontem falando sobre personagem e pessoa. Personagem versus pessoa. Vamos falar hoje, na sequência desse assunto, personagem versus pessoa, mas vamos focar um pouquinho sobre crise. Eu vou desativar os comentários, com todo respeito a vocês, mas a gente tem tido muita dificuldade de manter uma live constante. Ontem à noite fiz 2 lives, ontem bem difíceis nesse sentido, então a gente corta o comentário porque dizem que ajuda, né? Mas vamos lá, vamos novamente ao texto de Marcos, capítulo 14, versículo 32, que diz assim: Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: Sentem-se aqui enquanto vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste, uma tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Bom, nós percebemos aqui Jesus lutando diante da sua fragilidade, daquele momento que era um momento de crise. Ele estava sendo encaminhado, estaria sendo encaminhado em pouco tempo para a cruz. E Jesus reconhece essa fragilidade humana, essa dificuldade, essa crise pela qual ele vive, e ele pede auxílio de Deus. Então cabe aqui nós nos lembrarmos que diante disso, nós encontramos, falamos um pouquinho sobre isso ontem, um Jesus que não é personagem, um Jesus que não é fake, ele é pessoa, ele é gente. Na caminhada de Jesus você não encontra em nenhum momento uma atitude de falsidade, no sentido de se enganar ou de enganar ao próximo. Não estou falando de mentira, eu estou falando de personagem. Aquela coisa que a gente vive, aquela coisa que a gente faz para impressionar o outro. Você não encontra isso em Jesus. E Jesus, ele é pessoa. Ele é gente, e pessoa no sentido de autenticidade. E a sua relação com Deus, por causa disso, é uma relação pessoal. Quando a gente é personagem, a gente não se relaciona direito com Deus, porque Deus não se relaciona com personagens. Deus se relaciona com gente, com pessoas, e isso implica sinceridade, transparência e autenticidade. Só posso me relacionar com Deus quando eu sou pessoa. Imagina uma relação entre personagens. Ela é mentirosa na sua essência, não é? A gente tem que manter a aparência, o personagem tem que manter a aparência, ele tem que manter o personagem, a pessoa tem que dar voz ao personagem. Fazemos isso diante de Deus e não somos sinceros com Deus, não somos sinceros com as pessoas, vivemos numa situação de mentira, não é? De falta de transparência. E ao não ser quem eu sou diante de Deus, eu afasto de mim a possibilidade de conhecer Deus como Ele é. Se eu sou um personagem diante de Deus, eu não conhecerei Deus como Ele é, porque a relação Deus só acontece entre Deus e pessoas, não entre Deus e personagens, como a gente já falou. A gente não pode, diante dessa situação, transformar Deus num ídolo. Quando eu me comporto como um personagem diante de Deus, invariavelmente eu quero adaptar
aquilo que Deus vai fazer ao meu personagem. Não é uma fé mentirosa, uma fé fake surge a partir daí. Deus não pode se tornar um ídolo. Um ídolo é um Deus que eu controlo de alguma maneira. É um Deus que eu imponho a minha vontade a Ele de alguma maneira. Eu pego um ídolo, vamos pensar em ídolo como ídolo, imagem de escultura. Eu pego ele aqui e eu não pergunto para ele onde ele quer ficar. Eu coloco ele no altar que eu criei, lá na casa onde eu estou, ou seja onde for. Aqui é o lugar onde o meu Deus vai ficar. Nem autonomia de escolha de lugar esse Deus ídolo tem. Então nós não podemos ter uma imagem de Deus mediante as nossas conclusões, mediante a nossa ação como personagens nessa relação. Porque se nós formos por esse caminho, nós enxergaremos Deus de forma equivocada e o transformaremos em um ídolo manipulável por nós. Jesus, você percebe que ele é tão autêntico que ele diz: eu quero viver a tua vontade, Pai. Qual é a tua vontade? Seja feita a tua vontade. Se for possível, passa de mim o cálice, mas o que eu quero mesmo, Pai, é viver a tua vontade. O que eu quero mesmo é te conhecer como Deus que o Senhor é e me relacionar contigo como Deus que o Senhor é, não como um ídolo que eu manipulo. Podemos despersonalizar a nós mesmos e também despersonalizar a Deus. Imagina a tragédia de uma relação como essa, mentirosa. Deve ser muito triste, né, gente? Chegar ao fim da vida e perceber que você não se relacionou com Deus dentro da igreja, dentro da estrutura religiosa, dentro de uma formatação religiosa, um discurso religioso, uma fala religiosa, a Bíblia debaixo do braço, tudo bonito. Personagens não se relacionam com Deus. A submissão de Jesus é muito incrível. Ela, diante da crise, a relação pessoal de Jesus com o Pai gera uma reação diferente na crise. Nós estamos num momento de crise. De alguma maneira, sempre estamos com alguma crise por perto. Esse é um momento de crise coletiva e individual, é claro, também, mas vivemos um momento de crise. E diante da crise, a relação autêntica de Jesus com Deus gera em seu caráter, em seu coração, Jesus, uma reação diferente. Os discípulos foram com ele para o Getsemane orar. Eles não conseguem orar. Eles não têm uma relação com o Pai como Jesus. E você percebe a diferença da reação de todos que não oraram, que não tinham relacionamento autêntico com Jesus, com Deus, perdão, que andavam ainda de forma infantil e até fake diante de Deus. É o caso dos discípulos que estão sendo formados, é claro. Serão grandes homens de Deus e servirão ao propósito divino, com certeza. Mas esse é um momento de aprendizado. Eles vêm de uma tradição judaica, judeus, se relacionavam com Deus pela lei. Bastante fake essa relação, aliás. Mas diante da crise, como é que eles se comportam? Eles se comportam de maneira errada. Fogem no meio da crise, têm medo. Pedro arranca a espada e corta a orelha do soldado. Por quê? Porque não tinham uma relação autêntica com o Pai. E isso denuncia, essa situação mostra, melhor dizendo, como eles reagiram equivocadamente à crise. Jesus ficou em oração e diante da crise reagiu de maneira adequada à vontade do Pai. Não falta a Jesus a capacidade divina de se posicionar adequadamente diante da crise por conta da sua relação autêntica com o Pai. Jesus molda a sua atitude mediante a oração e a comunhão dele autêntica com Abba. Fugindo ou combatendo, eles confiaram em si, os discípulos. Mas a mesma situação é vivida por Jesus de forma diferente. Quando eu sou autêntico diante de Deus e procuro isso e desenvolvo esse tipo de relacionamento e vou tirando as máscaras e vou me moldando a uma relação autêntica com o Senhor, a crise por nós é percebida e encarada e vivida do jeito que Deus quer que a gente viva, não do jeito que a gente quer viver manipulando a Deus para que assim seja.
Nesse aspecto, você percebe a completa disposição de Jesus em fazer da oração um instrumento para moldar o seu coração. A oração vivida por Jesus é a oração que não é a que nós muitas vezes fazemos. Nós fazemos a oração mágica, a oração que atende a nossa demanda, a nossa necessidade. A oração que é uma varinha de condão. Exigimos, determinamos, pressionamos Deus, dizemos assim: Deus, percebe aí, eu sou um cara tão bom, eu vou na igreja todo domingo, eu sou um cara bacana, agora estou dando cesta básica para um monte de gente. Ó Deus, eu inclusive estou conseguindo vencer a pornografia da internet. Ó Deus, eu estou fechando a minha boca, não estou fofocando mais. A gente começa a apresentar as nossas credenciais meritocráticas a Deus e exigimos dele, através da oração que fazemos, que a nossa vontade seja feita. E a coisa não funciona assim, definitivamente. Ou Deus resolve a situação, ou a gente fica de mal com Deus. Mas não é isso que Jesus faz, nem é assim que Jesus se comporta. Ele literalmente se submete à vontade do Pai. Seja feita a tua vontade. Ali nós temos um Jesus humano se submetendo à vontade de Deus. O Jesus Filho se submetendo à vontade do Pai, porque não havia entre eles um distanciamento de relação. Era uma relação autêntica e verdadeira. O resultado dessa intimidade de Jesus com Deus, fruto do fato dele não encarar a sua relação de maneira fake e mentirosa, é uma intimidade incrível e uma submissão maior ainda. Guarde isso. O resultado da intimidade não é controle, é submissão. O resultado de uma vida limpa, cara a cara com Deus, é intimidade, e intimidade me encaminha não para controle, para submissão. Sabe quem quer controlar a Deus? Quem é fake. Quem não é autêntico. Quem transforma Deus em ídolo quer controlar a Deus. Quem busca uma relação autêntica e genuína encontra intimidade, e a intimidade vai levá-lo à submissão. Quanto mais íntimo, mais submisso. Nós precisamos rever as nossas posições diante de coisas como essa, porque o nome de Jesus ainda tem se tornado muitas vezes na nossa boca o Shazam. E não é assim, não é Shazam, é seja feita a sua vontade. Na crise, a intimidade leva Jesus à submissão e não ao controle. Assim precisa ser com a gente também. Precisamos aprender a orar como Jesus orou em um momento de crise, entregando a sua vontade a Deus por ser uma relação autêntica. O Salmo 9:10 diz assim: aqueles que te conhecem, em ti confiam. É forte isso, né? Quem conhece, confia. Jesus conhece o Pai, porque não tem uma relação fake, digo de novo. Conhece o Pai, porque não é mentiroso, porque tem coração escancarado, porque deseja conhecer ao Pai, por isso conhece o Pai. E porque conhece o Pai, se submete. Olha só, qual a natureza da intimidade de Jesus? Opa, pingou e já voltou. Uma pausa para uma aguinha. Vou ler para você alguns versículos que mostram qual a natureza de intimidade com Jesus. A intimidade de Jesus sempre traz um ingrediente aqui que você vai entender no texto bíblico qual é, confirmando o que eu já falei. João 4,34. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir sua obra. João 8,29. Aquele que me enviou está comigo e não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. João 15:10. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor,
assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Se percebe isso? Intimidade, obediência. Intimidade, rendição. Intimidade, vontade do Pai se cumprindo na minha vida. Sempre. Esse é o foco de Jesus. Essa alegria que você percebe é uma alegria que Jesus tem por obedecer ao Pai. E ela não é circunstancial. Ela é verdadeira, mesmo em meio à crise. Por quê? Porque Jesus conhecia o Pai. Quando nós não somos fake na nossa relação com Deus, nós encontramos intimidade com Deus, encontramos submissão com Deus, conhecemos a Deus e no meio da crise estamos tranquilos. Por quê? Porque a vontade de Deus é a melhor que pode se manifestar na vida da gente, porque a gente conhece o caráter de Deus. Na oração de Marcos 14:36, Jesus diz: Pai, tudo te é possível. É uma frase que está presente na oração. O Pai pode fazer tudo o que Ele quiser. Ele pode dizer sim, Ele pode dizer não, Ele pode não dizer nada. Jesus confia nisso, porque não há relação fake com o Pai. Há relação autêntica com o Pai. É o que Paulo diz lá em Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece, né? Porque ele conhece o caráter de Deus e ele viveu uma vida linkada à vontade de Deus, ou submissa à vontade de Deus, melhor dizendo, e conheceu a graça de Deus em tudo aquilo que viveu. Por isso ele pode dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Spurgeon disse assim, é um pregador muito conhecido que eu sugiro que você de vez em quando consulte alguma coisa, os livros dele, muito legal, material muito bom, e um pregador fenomenal. Quando não consigo entender o que Deus está fazendo na história, confio em seu coração que é bom. Salmo 136, Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Agora só descobre isso quem escancara o coração para Deus. Só descobre essa bondade quem é autêntico, tira as máscaras, abre o coração, se escancara para Deus, deixa de picuinha, deixa de coisa pequena e entende que na relação da gente com Deus não cabe hipocrisia. Você vai estar se relacionando com um ídolo, achando que está se relacionando com Deus. Perigoso demais isso, né, gente? Que Deus nos ajude a abrirmos sempre o nosso coração a Ele, literalmente. Eu sei que essa frase é uma frase piegas pra caramba já, né? Abra o seu coração, mas é verdade. Se a gente não se abrir a Deus, a gente não consegue conhecê-lo. Se a gente não conhecê-lo, a gente não consegue enxergar seu caráter que é bom. Se a gente não conseguir enxergar o caráter que é bom de Deus durante qualquer momento da nossa existência, a crise nos engole. A gente fica tentando manipular Deus. É uma coisa ligada à outra e é tudo muito louco isso, né? Então a minha oração nessa tarde de terça-feira, né? Nessa tarde de terça-feira é que Jesus tenha misericórdia de nós e que uma transformação real aconteça nas nossas relações ou na nossa relação com Deus, deixando de lado a hipocrisia e abraçando a verdade. Só a gente para ser louco, achando que a gente pode enganar Deus, né? Como a gente tá esquisito nesses dias, né? A gente quer fazer com Deus o que a gente faz com as pessoas. Tá numa pindaíba lascada, não tem dinheiro para nada, tá postando foto no Instagram ostentando. Ninguém posta as coisas ruins, né? Ou a maioria de nós não faz isso. Porque a gente vive de aparência. Que Deus nos livre de vivermos de aparência com Ele, porque isso não funciona. E que Deus nos ajude em nome de Jesus. Valeu, gente. Uma boa tarde para você. Espero que essa reflexão ocupe lugar no teu coração e que a gente possa amadurecer nessa relação com Deus, tá bom?